O nosso recorte hoje é a paideia e a nudez moral como um requisito do aprendizado. Tá? Exatamente, nudez moral como condição para poder aprender. Tá? No mundo grego surgiu um sistema de educação considerado um primor, tá, por muitos, que era a paideia grega. E era um sistema de educação. Tá? Talvez, não sei se o primeiro sistema de educação do mundo, mas seguramente um dos primeiros mais famosos e muito sólidos. Para a dimensão grega, educação não se separa educação intelectual de valor moral. Tá? Educar é um sistema de constituir bom caráter. Ponto, isso é educar. Toda a questão da inteligência, da racionalidade, etc., tem que ser colocada a favor da constituição do bom caráter. E eles chamavam a pessoa, tinha já a palavra da excelência, é a arete. Em grego, arete quer dizer excelente. E uma pessoa se torna excelente quando ela tem posse das aretais. Arete hoje é traduzida como excelência, muitas vezes, e aretai, muitas vezes, traduzida como virtudes. Tá? Então, a posse das aretais faz alguém alcançar a arete, tá? A vida excelente. E é para isso que existe educação. Ponto. Tá? Para isso existe educação. Nada mais. E este valor moral contido na arete teve uma evolução. A pessoa moralmente reta era a pessoa que demonstrava bravura militar, tá? Tinha coragem, ia a campo, fazia atos de guerra, tá? Valentes nesse sentido. E esse termo foi sendo elaborado dentro da própria civilização grega antiga a agregar de bravura militar a força moral. Tá? Então interessava criar essas pessoas com força moral. E num esquema em que só os fortes moralmente teriam acesso à instrução intelectual. Ponto. Por que isso? Porque já se sabia, Aristóteles é muito explícito nisso inclusive, já se sabia que dar a instrução intelectual para quem não tem força moral vai criar uma situação contraproducente, em que a pessoa vai usar um pouco de instrução intelectual como um subterfúgio ao escapismo, um subterfúgio para escapar, me desculpem. Tá? O não desenvolvimento da inteligência, desde sempre, e é óbvio isso, é um escapismo existencial. O analfabeto funcional, ele é um escapista, ele foge de tomar decisão, ele foge de tomar atitude. Então o camarada pode receber anos e anos, tá, de instrução e ficar um fujão. Por quê? Porque ele não cumpre a obrigação moral dele. Buscar o verdadeiro, buscar o certo, decidir e assumir a decisão, tá? É um valor moral. Tá? E isso era muito identificado com a nudez. Tá? A nudez no sentido que eu vou explicar aqui. A educação para a paideia era uma educação muito fundamentada nos mitos. E era uma educação muito vivencial. Usava-se, por exemplo, muito educação pelo mito de Hércules, que é uma miséria hoje a gente achar que o mito de Hércules é um mito em louvor à força como força física. Não, é força moral. É um barbarismo que se faz hoje, falar que Hércules era um homem forte, que matava leões, que fazia isso, que enfrentava perigos. Ok, na pequena aparência. A essência do mito de Hércules é um homem muito forte moralmente. Ele tinha uma força física muito grande, isso provocou diversos problemas de ciúmes, invejas e ressentimentos por isso. Ele caiu numa armadilha que ele não entendia, ele foi colocado a fazer diversos desafios, num sentido de que ele fosse morrer. Só que ele era ingênuo, num primeiro momento. E cada vez iam colocando um desafio para ele que era óbvio que ele ia morrer. Ele foi lá enfrentar o leão de Nemé e ia matar. Todo mundo, o rei, quando colocou ele com esse desafio, tinha certeza que ia morrer o Hércules. Ao contrário, ele aprendeu um jeito de resolver o problema do leão, tá?
E como é que ia resolver o leão cuja pele não era impenetrável? Ele foi lá e asfixiou o leão. E isso foi um processo que moralmente, isso quer dizer, sossega o seu leão, quer dizer, ele teve controle, ele foi temperante. Ele foi lá falar pro rei, olha, matei o leão. O rei ficou chateado, porque o cara resolveu o problema, era para morrer, deu um desafio maior. E ele vai realizando desafios, vai ficando mais forte. Até porque ele não morre mais. No sentido que ele ia revertendo a situação em favor dele. Até que uma hora ele entende que foi usado, mas ele se tornou forte. Tá? E esse mito era colocado na educação juvenil, tá? E vivencialmente. Teatro, hinos, representações, canto, relacionadas ao mito, o ideal de um homem forte. A força é na bravura, mesmo do confronto físico e moral. Tá? E a cada etapa, aqui entra a grande questão da nudez. Hércules foi nu. Hércules foi absolutamente nu. No sentido, ele sempre foi muito espontâneo, muito sincero. E por isso ele fez o melhor aproveitamento daquelas situações. Tá? E a cada etapa da formação na paideia, que ia seguindo uma progressão, como por exemplo o mito de Hércules é progressivo, tá? O menino ia perdendo as roupas. Sim? Então ele começava, primeira etapa, com X roupas. Se ele passasse para a seguinte, ele podia tirar a roupa. Ele já tinha essa aceitação da nudez. Até o momento máximo em que ele pudesse ficar nu por completo. Uma ojeriza muito grande na sociedade grega é a enganação. Tanto que você vai ler os gregos, é condenado a enganação. O jogo cerrado. Não, o homem é um homem nu. O homem que contribui para a sua polis, o homem que contribui para a cidade, o homem que tem a posse da Aretai, ele é completamente despido. E nesse sim, não tem nada a esconder. E por isso ele é muito forte. A força tá. Se você precisa pôr alguma roupinha, que hoje a gente chama de égua essa roupa. Tá? Então se você precisar pôr alguma roupinha, algum detalhe para se sentir alguma coisa, são fracos. Isso já num sentido grego. Então, só aqueles que já tivessem alcançado a possibilidade de ficar nus, tá? E ele não tem nada a esconder, ele pode falar com plena sinceridade, você pode ver exatamente quem ele é, tá? Então esse cara era aceito como um forte. Logo, esse podia aprender. Esse poderia agora ser digno de receber as instruções intelectuais, depois da prova moral da nudez. Porque este camarada teria a tendência em perseguir efetivamente a verdade. Ele está pelado, ele vai buscar a verdade para ser mais forte, ele não vai usar a busca do verdadeiro, a busca do conhecimento para esconder interesse, para esconder má inclinação dele, para subterfugiar a fraqueza. Quem já tem a nudez não tem que subterfugiar. Logo, ele, tal como Hércules fazia nas etapas progressivas dos seus trabalhos, ele tinha a condição de assimilar aquilo verdadeiramente e expressar um retorno nus. Chegou pelado na situação, recebe o que tem, continua nu, num patamar mais alto de desenvolvimento moral, com mais aretá e, portanto, no nível de areté suficiente. Isso a gente vê claramente no analfabetismo funcional hoje. O analfabeto funcional está de roupa, é só roupagem. Ele põe roupão, põe maquiagem, põe isso, põe aquilo, porque ele está fugindo do valor moral de enfrentar o verdadeiro. Sim? É fraqueza, covardia existencial. Entendeu? E então isso é uma situação muito, muito séria. E, enfim, essa dissociação que a gente fez entre valor moral e valor intelectual. E aí o cara nunca acende, porque ele sempre tem que estar, tem posição defensiva. O analfabeto funcional é defensivo. Na melhor das hipóteses, ele está num nível instintivo de ou luta ou foge. Mas a luta dele não é a luta do bom combate. É a luta, quando muito, uma luta errática, tal, assim, uma pequena rebeldiazinha, tal. Rebeldia, de um modo geral, aquela questão a rebeldia no sentido de revolta, é uma fraqueza.
tá? Não é o bom combate. O bom combate é do homem nu, que tem que ser equilibrado, que tem que pôr os em proporção, tem que usar a razão para fazer as sensos de proporção, as ponderações e etc. Tá? Então, assim, esse foi o grande sistema da paideia grega, tá? Um sistema até hoje aí que desperta muito interesse. Eu quis estudar muito a fundo a paideia grega, antes inclusive de eu fazer o curso de Trivium, mas eu tive muita dificuldade em algumas questões de práticas mesmo, tá? De literatura, bibliografia, queria que eu saber grego, sabe? Enfim, então não saiu dessa vez ainda, tá? Mas oportunamente vai sair. Futuramente nós vamos fazer aqui na Casa da Crítica um trabalho sobre educação pelo mito de Hércules, exatamente mostrando essa progressão moral, tá? Pelo mito e esse vínculo com a nudez moral. Em Aristóteles nós vamos achar claramente, tá? Se você educar uma pessoa moralmente frágil, você der instrução intelectual a uma pessoa moralmente frágil, ela vai usar aquilo para ficar fazendo ou subterfúgios escapistas de si, ou vai ficar num nível de rixa. Ela vai ficar num ânimo rixoso, simplesmente fazendo pequenos jogos, tá? Com um pouquinho de saber dela. Gente, está vindo, você vê o ativismo político, é isso aí. Entendeu? O cara pega 3, 4 lugares comuns e fica nesse girinho. Isso é analfabetismo funcional. Tá? Um abraço.